A paz do Senhor, querido e amados irmãos, graças a Deus por estarmos mais essa vez aqui na casa do Senhor para nós estarmos cultuando ao Senhor. Graças a Deus por isso. Eu convido para nós estarmos orando neste instante, para pedir para que o Senhor venha nos abençoar neste culto que estamos iniciando neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome precioso de Teu Filho Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para juntos estarmos cultuando o Teu nome, para juntos estarmos louvando a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração a Ti nessa noite. Pedimos que abençoe todos aqueles, ó Pai querido, que estão juntamente conosco nessa noite, participando deste culto, que o Senhor possa ser de encontro às necessidades dos Teus servos. Também apresentamos ao Senhor todos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Apresentamos também a Ti os enfermos, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja curando para o louvor e a glória do Teu nome. Apresentamos também ao Senhor, mais uma vez, a nossa nação. Apresentamos ao Senhor, ó Pai querido, nosso presidente, pedindo para que o Senhor esteja com ele, orientando o Senhor acerca de tudo aquilo que deve ser feito. Pai querido, também apresentamos também os Teus servos que estão envolvidos na Tua obra, que o Senhor tem levantado para poder estar cuidando da Tua obra, que o Senhor possa conceder a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo a cada um. Apresentamos também ao Senhor nessa noite o filho da Tua serva, da irmã Genilva, o Theo, pedindo para que o Senhor esteja fazendo uma obra na vida dessa criança, segundo a Tua vontade. Ser conosco e nos abençoa. Assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de Teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vos convido, amados irmãos, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Leamos a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos estar vigilantes e preparados para que quando o Senhor voltar, nós possamos subir ao seu encontro. Nós estamos aguardando a volta do Senhor e tudo indica que Ele já está voltando, que nós possamos estar preparados para esse dia. Nós vamos juntos estar louvando ao Senhor Jesus, juntamente com o Ministério de Louvor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com o hino 186 da nossa harpa cristã, de valor em valor.
Paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, querido amigo que participa conosco de mais um momento de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito conosco e por nós, né? Ele tem nos sustentado e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidá-los agora para a leitura da palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ler até o versículo 14, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Amém. Até aqui, amados irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, né? Paulo se encontrava preso. E da prisão ele escreve essa segunda carta para Timóteo, faltando pouco tempo para ele ser executado. Essa foi a última prisão de Paulo. Após esta carta, algum tempo após, ele foi executado, né? Perdeu a sua vida por causa do Evangelho, como nós sabemos. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria pontuar algumas coisas com os irmãos neste momento de meditação na palavra do Senhor. Paulo, quando ele dirige-se a Timóteo nesta carta, ele chama Timóteo de amado filho, né? Uma maneira carinhosa. Era um filho na fé, alguém que ele amava como um filho, né? Isso mostra, irmãos, que entre nós, os servos de Deus, precisa haver este amor, este sentimento, este carinho, esta afetividade uns pelos outros. Isso agrada ao Senhor nosso Deus, né? E aí ele vai dar graças a Deus, porque ele está, né? O apóstolo Paulo dizendo, porque eu sirvo a Deus com uma consciência pura e porque eu faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Aqui temos uma segunda lição, de que nós, os servos de Deus, devemos interceder uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine a oração de uma coletividade de justos, não é mesmo? Então a oração é a chave que abre a porta celestial.
A oração nos faz chegar diante da porta da misericórdia de Deus, e essa porta se abre e a misericórdia nos alcança. Então devemos sempre, irmãos, sempre orar uns pelos outros, como o texto aqui diz, né? Minhas orações noite e dia, Paulo está dizendo. Aí ele também fala que desejava muito ver o Timóteo, né, para poder ver pessoalmente, dar um abraço, se despedir, porque ele sabia que, né, brevemente ele seria executado. Ele está aqui, né, numa carta assim de despedida mesmo. E ele fala que desejava muito ver e abraçar, porque ele sabe quanto que Timóteo chorou por ele, para que ele tivesse gozo, para que ele tivesse, né, paz, alegria. Timóteo estava orando por ele também, ele cita aqui. E aí ele vai falar da fé que Timóteo está exercendo. Ele fala, a qual primeiro habitou na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Isso fala, queridos irmãos, de que nós precisamos deixar como legado aos nossos filhos, aos nossos netos, a verdade do Evangelho, a fé não fingida, como diz aqui a palavra de Deus. Você tem ensinado os seus filhos, os seus netos, que Deus é o Todo-Poderoso? Você tem ensinado que a oração é a chave que abre o céu? Você tem exercitado a fé com eles? São valores que nós não podemos deixar de passar para os nossos. E aqui Paulo faz menção disso, dizendo que Timóteo teve uma criação de fé, né? A avó dele era uma mulher de fé, a mãe também, e isso ele herdou, isso foi o legado que elas deixaram para Timóteo, certo, irmãos? E aí, irmãos, ele vai dizer que lembrar Timóteo, versículo 6, de que Timóteo deveria despertar o dom de Deus que já existia em Timóteo. Ele diz, desperte o dom de Deus que está em ti, ou que habita em ti, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E eu quero dizer para os irmãos que os dons de Deus na vida da igreja, eles são inumeráveis. Deus usa de todos nós, irmãos, um para uma coisa, outro para outra, um para um tipo de ministério, outro para outro. Todos nós temos alguma coisa da parte de Deus como dom de Deus em nós. Aí você vai me dizer, mas pastor, parece que eu nunca percebi isso. Então eu tenho que dizer para você, como Paulo diz para Timóteo, desperte o dom que há em ti. É preciso despertar. Alguém que gosta de cantar em casa e nunca cantou na igreja, por exemplo. Ah, não, na igreja eu não canto, eu só canto aqui em casa. Talvez se você experimentar cantar a primeira vez, você vai ver, né, que foi tão bom, que Deus recebeu o seu louvor e você vai se despertar naquilo. Você, por exemplo, que tem tido oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e você diz, não, mas eu não sou um evangelista, eu não sei falar. Claro que sabe. Desperta esse dom, comece a bater papo com as pessoas que estão do seu lado, mas sempre introduzindo algo do Evangelho, algo de Deus. O mundo está sedento de palavras de vida eterna. E você que recebeu de Deus, né, a salvação gloriosa, você deve despertar o dom que há em ti. Seja de pregar, de cantar, de ensinar, de visitar, de contribuir, de fazer missão, de construir. Enfim, irmãos, são uma infinidade, né? E devemos nós, a igreja, rogar a Deus todas as vezes que nos envie do céu os dons. A igreja precisa estar revestida de dons. Nesses tempos que vivemos, parece que a necessidade ainda é maior, não é, irmãos? Porque é tanto engano na terra, tanta coisa falsa. É por isso que nós precisamos estar revestidos dos dons de Deus, para que a gente possa discernir todas as coisas. E aí ele animando Timóteo, né? O apóstolo Paulo animando Timóteo, ele diz assim, olha, você desperta o dom de Deus que há em ti e saiba de uma coisa, Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, de acanhamento. Ah, eu não vou falar de Jesus ali, eu não vou participar disso na igreja, eu vou ficar no meu cantinho, eu sou vergonhoso, eu não sei como... Não, irmão, joga esse medo fora, né? E venha para o meio do povo de Deus, tá certo? Vem fazer a obra de Deus, sabendo disso, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas espírito de fortaleza. O Espírito Santo na vida do crente é o que nos fortalece, aleluia, é Ele que nos mantém em pé, irmãos, nesses dias tremendos que vivemos. Mas veja só, além da fortaleza, o Espírito de Deus traz em nós amor,
e moderação. Amor é o dom de Deus na nossa vida, e se não amarmos aos irmãos que vemos, a própria palavra de Deus diz: como amaremos a Deus a quem não vemos? O amor tem que se manifestar em nós. Se somos filhos de Deus, fomos gerados em amor, e esse amor tem que aparecer nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E outra questão, Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: espírito de moderação, Timóteo. O que isso quer dizer? E neste culto de ensino da palavra, nós estamos recordando com a igreja que o crente tem que ser moderado, irmãos. Quer comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, temos que fazer para a glória de Deus, com moderação, com raciocínio, né? O contrário de moderação é a pessoa exagerada em tudo. Vai falar, fala exageradamente, né? Vai sorrir dando aquelas gargalhadas exageradamente, não é assim? Tudo é exagerado. Vai comer, come exagerado. Vai dormir, dorme demais. Exagerado. A palavra está dizendo que nós que temos o Espírito Santo, tudo na nossa vida tem que ser moderado, irmão. Moderação nos nossos gastos, moderação na nossa alimentação, moderação no que vamos falar, moderação no que vamos vestir, no que vamos assistir e assim por diante. Tudo com moderação. E quem que faz o crente moderar? Ou vontade de responder assim, mas o Espírito Santo te lembra: não, eu habito em você e eu te faço ser moderado. Aí você engole seco muitas vezes, não é assim, irmão? E alguém até pensa: nossa, fulano tem um sangue frio, fulano tem um sangue de barata, né? Alguém chega a dizer, nem sei se barata tem sangue, mas alguém diz isso, né? Fulano tem sangue de barata. Não é isso não, fulano tem moderação, é moderado, sabe a hora de falar, sabe a hora de ouvir, sabe a hora de silenciar-se, né? E assim a Bíblia vai dizer para nós em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas. Tempo de falar, de calar, de sorrir, de chorar. Moderação, vamos buscando do Senhor isso a cada dia. Aí no versículo 8, Paulo vai dizendo assim, olha: porque, portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus, e nem sinta vergonha por mim, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, você é meu filho na fé, faz o que tem que fazer, desperta o dom que há em você, tá certo? Não tenha medo, lembre-se que o Espírito Santo que habita em você te torna forte, te torna amoroso e te torna moderado. Mas lembra de uma coisa: não tenha vergonha de falar do Evangelho onde você for, e nem tenha vergonha de mim, que sou, né, um preso, porque você sabe por que eu estou preso. Eu estou preso por causa do Evangelho de Cristo. Então não sinta vergonha daqui da cadeia, daqui da prisão, né? Eu estou me alegrando com Deus, porque ele vai dizer que este poder de Deus é que salva todos nós. Olha o que ele diz no versículo 9: porque nos salvou, quem? O próprio Deus, através da morte expiatória de Jesus, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, ou seja, antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus, Deus já tinha olhado e visto Saulo de Tarso e disse: esse vai ser um instrumento na minha mão, uma joia preciosa. Já tinha visto a Timóteo, já tinha visto a mim e já tinha visto a você que participa deste culto, e nos chamou para esta santa vocação. Nós somos vocacionados, irmãos, a viver uma vida espiritual e não carnal, uma vida de amor, uma vida de moderação, uma vida fortalecida pelo Senhor. E Paulo diz aqui, deixa muito claro para nós, de que isso não é por mérito nosso, não pelas nossas obras, está escrito aqui, mas pelo próprio propósito de Deus, segundo a sua graça revelada a nós. Então veja, quando Timóteo vai lendo essa carta, certamente Timóteo, né, vai se reanimando ao ler estas palavras que o apóstolo Paulo escrevera para ele naquele momento, e que hoje para nós também é de grande valia, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, né, ela tem um destinatário aqui, no caso aqui esta carta, né, o primeiro destino dela foi para Timóteo, certo?
Mas em segundo plano, ela nos atinge também, a todos que amam o Senhor, porque serve de conselhos, de orientação, de luz para a nossa caminhada com Jesus. E aí no versículo 10 ele diz, e que é manifesta agora. O que é manifesta agora? A graça de Deus, né? É manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, Paulo deixa claro para Timóteo, olha Timóteo, tudo isso que já estava no plano de Deus, que nós fôssemos servos dele, né? Que nós fôssemos vocacionados por ele, tudo isso que Deus planejou para nós, se cumpriu agora, se manifestou agora, com o aparecimento ou a aparição de Jesus Cristo, né? O Verbo encarnado, esse que veio e deu a vida por nós, e agora chegamos na plenitude dos tempos e precisamos compreender tudo isso. E aí ele vai dizer assim, versículo 11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então ele está dizendo que é por graça, por misericórdia, por bondade de Deus, que ele foi constituído. E nós devemos dizer a mesma coisa, irmãos. Nós somos filhos de Deus por graça, bondade e misericórdia. Não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, porque nós, né, não merecemos a vida eterna por nós mesmos. Quem pode dizer, eu mereço entrar no céu, porque eu sou isso, eu sou aquilo? Quem ousa dizer isso já não é digno, porque não está usando de humildade. Não é verdade? Nós temos que entender que a salvação é gratuita, ou seja, é por graça de Deus na nossa vida, mas não é de graça no sentido que não custou nada, custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quando chega no versículo 12, ele diz assim, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Né, que ele está dizendo, não tem vergonha de estar na cadeia, não tem vergonha, né, de pagar o preço de ter sido pregador do Evangelho, apóstolo de Jesus, doutor dos gentios, por causa disso eu estou preso e padeço aqui, mas eu não me envergonho. Né? E aí ele vai dizer algo que é fantástico para nós todos, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu quero, caminhando, né, dentro dessa palavra com os irmãos, perguntar, você sabe em quem você tem crido? Talvez você diga, mas que isso? Eu sou cristão desde que eu nasci, meus pais já eram, né, meus avós, que isso? Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando se você vem de uma família, de uma linhagem evangélica. Eu estou te perguntando, você sabe quem é o Deus em quem você tem crido? Você conhece Ele? Quando nós sabemos em quem nós temos crido, irmão, nós temos uma segurança e uma firmeza que só vem do céu mesmo. Nós não nos desesperamos com as lutas da vida, porque sabemos em quem temos crido. Nós temos certeza que aquele que colocou a fé no nosso coração, ele é poderoso para fazer tudo muito mais além do que pedimos ou pensamos. No livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 24, quando Deus fala com Isaac, ele diz assim para Isaac, não temas, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Deus não se apresentou para Isaac assim, não temas, eu sou o teu Deus ou eu sou o teu pai. Mas ele se apresenta assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Dá-nos a impressão que até naquele momento Isaac ainda não tinha conhecido a Deus tão de perto. Até naquele momento parece que Isaac conhecia por ouvir falar o Deus que o seu pai sempre falou, que serviu, que honrou, né? que subiu com ele no Moriá, e aí Deus não deixou matar. Todos esses testemunhos, certamente Isaac cresceu ouvindo tudo isso, que Abraão entregou os dízimos de tudo que tinha a Melquisedeque, né, rei de Salém, todas essas coisas registradas, certamente Isaac conhecia, mas Deus se apresenta a ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. E no final do versículo ele diz assim, eu vou te abençoar, você vai se multiplicar, e a minha bênção vai estar sobre você, por amor a Abraão, seu pai. Deus está dizendo para ele assim,
Abraão sabe quem eu sou, e Abraão é meu amigo, e por amor de Abraão eu vou te abençoar. Claro que depois, Isaac, né, ele se aprofunda nesse conhecimento de Deus, e agora, em outras passagens, a gente já escuta Deus falando assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ali para o Isaac, naquele momento, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que ser filho de pais cristãos não te faz cristão. Ser esposo, ser esposa, ser, né, parente de alguém que é cristão não te dá direito à salvação. A salvação é o seu encontro pessoal com este Deus maravilhoso, com a sua graça. Você recebe dele o perdão, a reconciliação, né? A amizade do homem pecador com um Deus santo é reatada, a gente se torna reconciliado com Deus por graça e bondade dele, e aí sim a gente pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Quem não sabe em quem crê, irmão, não sabe aonde buscar, não é verdade? Mas Paulo está dizendo: eu sei em quem eu creio. Né? Meu Deus não falha, meu Deus não erra, meu Deus não perde batalha, meu Deus é vitorioso, meu Deus é poderoso, meu Deus tudo vê, tudo sabe, tudo pode fazer, e aí vai: eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus por essa palavra. E aí ele diz assim: e estou bem certo de que ele é poderoso. Tenho toda a certeza, estou bem certo de que ele, este Deus em quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: tudo que um cristão faz para Deus e para o próximo é como um depósito. Você vai depositando aos pés do Senhor. Nós não somos salvos, irmãos, pelas boas obras, mas uma vez que fomos salvos, a nossa natureza é mudada, né? E nós passamos agora a fazer coisas boas, passamos agora a produzir bons frutos, e isso tudo é colocado diante de Deus como um depósito. É como se você tivesse lá na sua conta bancária, né, um grande valor depositado, e aí alguém dissesse: olha, esse mês nós vamos ter que gastar um pouquinho mais nisso aqui, e você ficasse bem tranquilo, porque você estava lembrando assim: mas eu tenho lá depositado muito mais do que isso, eu estou tranquilo. Então, irmãos, quem tem servido a Deus com alegria, quem conhece o Deus em quem crê, não é verdade? Se você conhece esse Deus, de fato, não é só o Deus do seu pai, o Deus da sua avó, mas é o teu Deus, é a tua fé nele, já tem feito a diferença na sua vida. Você pode estar bem certo de que tudo que você faz para Deus está em depósito diante dele. Um copo d'água que se dá para um pequenino do Senhor, o Senhor naquele dia vai dizer: eu tive sede e você me deu de beber. Que coisa linda isso! Então aumente o seu depósito, arregace as suas mangas e faça alguma coisa enquanto é tempo. Jesus ainda não voltou, dá tempo de você se reconciliar com Deus, com o próximo, dá tempo de você dividir o que tem com aquele que não tem, dá tempo de você arranjar um serviço na causa do Mestre e fazer alguma coisa para Jesus. Faça enquanto é tempo. E o último versículo que lemos, e eu termino aqui a nossa meditação, diz assim o versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. O 14: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Está vendo? Paulo diz assim: conserva as sãs palavras. Hoje, irmãos, nós vivemos dias já em que as pessoas muitas pessoas não querem mais valorizar as sãs palavras que estão aqui, contidas nas Escrituras Sagradas. Para alguns isso aqui é um livro obsoleto, é um livro que foi escrito muito tempo atrás e que já não se encaixa mais. Irmãos, a Bíblia é tão atual como a notícia que vai sair amanhã, já disse alguém. Ou seja, ela é a palavra de Deus. Conserva o que a palavra tem te ensinado, porque você vai receber de Deus galardão por ter sido fiel à sua santa palavra. E guarda o teu depósito, é isso que Paulo está dizendo. Saiba que quem trabalha para o Senhor está fazendo um bom depósito.
O Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor paga e paga bem. Nesta vida, Jesus diz, 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Os discípulos perguntaram, o que vamos receber em troca? Deixamos tudo para te servir. E Jesus lhes disse, nesta vida 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Então entenda que fazer para o Senhor é fazer para o Criador, para aquele que tudo pode. Que Deus abençoe, que esta palavra possa trazer frutos para a sua vida, para as nossas vidas, para a igreja do Senhor e para todos os que estão assistindo agora esta mensagem. Glória a Jesus. Amados, vamos ouvir mais um hino de louvor e adoração ao Senhor pelo nosso ministério de louvor. E eu te convido, se você sabe, cante aí de onde você está, louve a Deus. Louvar a Deus é algo precioso e o Senhor espera o louvor dos seus filhos. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor com mais um cântico que tem como título Eu Me Rendo. Que assim como eu, você aí na sua casa ou onde você estiver assistindo esse culto, que você venha render a sua vida, render tudo aos pés do Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Por isso exalte ao Senhor conosco.
Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Graças a Deus por mais este cântico que acabamos de entoar, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Agora, irmãos, nós vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade e pedir que o Senhor nos abençoe, nos encha da sua graça e que nós possamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Todo o poder, todo o controle está nas mãos dele. Amém? Eu quero lembrar os amados irmãos do nosso campo ministerial, da nossa igreja, que esta semana os nossos irmãos responsáveis pela assistência social estarão passando nos lares dos amados irmãos para recolherem mantimentos para que possamos montar as cestas básicas que fazemos todos os meses. Graças a Deus pela sua vida que tem contribuído, e o Senhor tem abençoado, e aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em situação difícil, não estão passando fome, porque eu e você temos entregado algo que temos, que podemos repartir, e a Bíblia diz isso: lança o teu pão sobre as águas. Reparte até com 7, e você, depois de muitos dias, o acharás. Esteja certo que ajudar o próximo é semear no território de Jeová, e Jeová faz frutificar. Então, irmãos, quando alguém passar aí da nossa igreja pedindo a arrecadação do alimento, que você possa fazer com alegria, e o nome de Jesus vai sendo glorificado nessas boas ações. Vamos orar. Amado Pai Celestial, graças nós te rendemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grande misericórdia, que nos tem chamado nesta santa vocação e nos tem colocado na posição de filhos teus, Senhor. Quem somos nós, ou quem éramos nós, para merecermos tão grande título, filhos de Deus? Mas por sua graça e misericórdia, hoje somos tua família. Agora, Senhor, ajuda aquele e aquela que ouviu esta mensagem a professar a fé verdadeira e não fingida, que todos nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Ninguém que crê no Senhor fica confundido, ninguém que crê no Senhor fica derrotado nesta vida, porque em Ti nós podemos todas as coisas, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença em Ti, Senhor. Portanto, nós te suplicamos, aumenta a fé no coração de cada um de nós. Também, Senhor, nos ajuda a ter um bom depósito diante de Ti, que possamos guardar o nosso depósito aos Teus pés para aquele grande dia. Pai Celestial, visita cada família, cada lar, cada pessoa, cada hospital, cada clínica, até mesmo nos presídios, onde alguém agora está, Senhor, participando deste momento de oração. Que a Tua mão seja estendida para curar, para salvar, para libertar, para derramar os dons da Tua graça sobre nós. Pai Celestial, sê conosco e aceita este culto no céu. Rogamos-te, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.